Sobre pronombres complemento. E quando eu falo de pronomes complementares, né, nós falaremos do objeto direto e do objeto indireto. Então, vamos aqui bem direitinho para que vocês possam entender essa aula. Vamos lá. E então, nós vamos ver agora como é o pronome complemento direto e depois indireto para que vocês possam entender. Vamos lá. O que é que eu compreendo por pronome complemento direto, né? Então, eu entendo como um objeto direto. E assim também, quando eu falo de pronome complemento indireto. Então, é porque ele vem o objeto indireto. Renata, mas eu não estou entendendo, então gostaria que ficasse assim mais nítido. Vamos lá. Nós vamos iniciar aqui por essa charge. Nós vemos aqui, vocês estão percebendo nesse momento, e um senhor, esse que está de terno, diz: no le cause a los menores problemas mayores. No le vendas alcohol. Está bien, tío, pero tampoco les enseñes no les vendas o no les causes, porque el dativo, causes porque el dativo del verbo se dirige a ellos, no a él. Então, aí, o meninozinho, né, ele tá corrigindo a fala do senhor, né, do cara aí que tá de terno. E por que ele corrigiu? Porque na frase que o senhor, esse cara de terno, tá, ele deu uma intenção diferente do que ele queria falar. E nós vamos ver agora a importância que tem da boa colocação para que você seja bem compreendido. Vamos lá. Los complementos directos, CD. Então, quando você vê esse CDzinho diante, então já sabe que é porque são os diretos. E indiretos, CI, que correspondem em português a los objetos diretos, OD, e indiretos, OI, tá bom? Orações com CD. CD nós já sabemos que são os pronombres complementos diretos, né? Directos. Él escreveu esta carta. Então, complemento direto. Ele escreveu esta carta. Então, objeto direto. Observem que primeiro está em espanhol e em seguida a tradução. Se eu começar a entender que meu complemento direto equivale a meu objeto direto em português e que meu complemento indireto ele equivale ao objeto indireto, vai ficar muito mais fácil as orações, as frases, os sentidos que ela tem. A outra frase tem: ayer vimos a Maria, complemento direto. Ontem vimos a Maria. Então, objeto direto preposicionado. Ok. Orações agora, exemplo com CI. Ele escreveu para Juan. Observem que ao invés dele ter colocado como no complemento direto esta carta, ele colocou para Juan. Então, quando ele diz para Juan, o complemento, ou seja, o objeto, é indireto, para. Do mesmo jeito, tem telefonamos a Lucia. Telefonamos a Lucia, eu digo Lucia porque na Espanha é comum o nome ser Lucia, tá bom? Aqui a gente diz Lúcia, mas na Espanha geralmente é Lucia. Então, o complemento que tem aí é indireto, porque telefonamos a. Então, estamos dizendo para quem telefonamos, não é verdade? Então, telefonamos para Lúcia. Los pronombres complementos. Assim como los nombres, esta carta a María, para Juan, a Lucía, también los pronombres pueden tener la función de complementos directos o indirectos. En este caso, se llaman pronombres complemento.
Observa las transformaciones en las oraciones. Él escribió esta carta. Complemento direto. Él la escreveu. Então, vejamos que tem um complemento direto, né? E ele a escreveu. Ayer vimos a Maria. Complemento direto. Ayer la vimos. Ontem a vimos. Ele escreveu para Juan. Complemento indireto. Ele lhe escreveu. Ele lhe escreveu. Telefonamos a Lucia. Lhe telefonamos, lhe telefonamos. Então, observem bem. Aqui, ó. Nós temos nessa tabela aqui os pronomes pessoais. E nessa coluna aqui, à esquerda, tem o sujeito, né? E aí vem as conjugações yo, tu, ele, usted. E vemos na segunda coluna o complemento direto, que são os átonos. Também vemos na terceira coluna o complemento indireto e depois os tônicos com preposição. Eu estou dizendo por quê? Porque eu quero que vocês observem bem essa tabela para ficar mais fácil. Eu acho interessante que se vocês quiserem dar uma pausazinha nesse vídeo para poder colocar, desenhar essa tabela no caderno de vocês para ficar melhor fixação, também é muito interessante que se faça isso. Ok, então vamos lá. Yo. Quando eu quero me referir com o meu complemento direto, eu vou dizer mi. Por exemplo, yo me quedé muy contenta com sua chegada. O que eu disse? Eu fiquei muito contente com sua chegada. Só que no espanhol é necessário esse mi. Yo me quedé. Por quê que é necessário? Me encanta hablar espanhol. Então, por que a mi, me, que é utilizado na língua espanhola? Vejamos já. Tenham calma que a gente chega já. Então, o que corresponde à primeira pessoa do singular, né? Quando é um tônico com preposição mi, observem que já não é mais o me, e sim o mi acentuado, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, usted, hombre, né? No caso de masculino, lo, ele, le e se, ele, usted. Quando eu vou usar no feminino, ella, usted, mulher. Então, la, le, se, ella, usted. E observamos que essa linha azul aqui, que vai passando a quarta coluna e tem escrito a, para e com, porque eles podem auxiliar também nas frases. Nosotros, nosotras, nos. E aí eu vejo essa minha quarta coluna com essas preposições, né? Da mesma forma, vosotras, os, vosotros, vosotras. Ellos, ustedes, hombres, los, les, se. Ellos, ustedes. Ellas, ustedes, mujeres. Las, les, se. Ellas, ustedes. El complemento directo se refiere a persona masculina. Se puede sustituir por los o le. Ejemplos. Yo vi a Juan. Yo lo vi. Yo le vi. Yo vi a los niños. Yo los vi. Yo les vi. Ok? É como em português. Eu digo, eu vi Rodrigo. Então, eu vi Rodrigo, eu posso simplesmente substituir dizendo eu o vi em português. Da mesma forma vai ser em espanhol. Yo lo vi, ok? E nós temos o lo, o lá, o los e las significam respectivamente o, a, os e as.
No 3, lê e lês significam lhe e lhes. 4, os significa vos. 5, las formas comigo e contigo já vienen com la preposición con, como ocurre em português. Se además de reflexivo, puede suplantar le e les. Ok, vejamos aqui, vamos entender direitinho o que quis dizer aqui. Então, vamos com outras palavras mostrar nesse outro material. Os pronomes complemento direto e indireto correspondem em português aos objetos direto e indireto. Tais pronomes são aqueles que, como o próprio nome indica, complementam um verbo, um substantivo ou um adjetivo. Nós temos aqui complemento temos um blog aqui, né? E vejamos. A maior dificuldade dos brasileiros é usar os dois complementos em uma mesma frase, já que costumamos usar apenas um. Os pronomes complemento direto e indireto aparecem antes do verbo e, diferente do português, também são usados no início da oração. Isso só não ocorre quando há um imperativo, afirmativo, gerúndio ou infinitivo. Nestes casos, são posicionados após e junto ao verbo, sem o hífen. Vejamos aqui, nessa historinha aqui. No me importa que tenga um montão de piercings. Lo amo. Então, nós estamos vendo aqui que esse bichinho aqui vermelhinho, né? É o namorado dela e esse outro tomando satisfação. Então, vamos ver aqui o que fala sobre essa historinha. Exemplo de uso do pronome complemento, né? Conheça agora os pronomes complemento. Então, vamos aqui mais uma vez ver quais são os dos objetos diretos. Complemento direto, né? Que equivale ao nosso objeto direto. Para yo, me. Para tu, te. Para él, ella. Usted, lo y la. Para nós outros, nos. Para vosotros, para ellos, ustedes, los y las. Eu quero aqui citar uma frase, por exemplo, que vocês vejam a empregação, tá bom? Vejamos. De seres humanos, né? Como é que a gente pode colocar de seres humanos numa frase, né? Tenemos 3 técnicos para la nueva planta. Los conoceremos pasado mañana. Esse los equivale ao quê? Os. Nós os conheceremos daqui depois de amanhã, né? Passado amanhã, depois de amanhã. Ok. Vamos aqui falar de seres vivos, que não sejam humanos. Um exemplo, por exemplo, né? De animais. Então, nós colocamos como estas animais ou plantas, seres vivos em gerais que não sejam humanos. Como estas plantas necessitam muita água, las riego todos os dias. Las riego. Por quê? Quem são esses las da função? Não são as plantas? Estas plantas da frase? Ok. E de coisas? Vamos dar um exemplo aqui de coisas. Antonio cuida mucho su coche, lo lava todos los días, lo revisa con frecuencia y nunca lo aparca en la calle. Essa frase assim tem algumas palavrinhas que talvez vocês não saibam a tradução, né? Mas vamos lá. Esse lo lava. O que seria coche? Coche é carro. Então, o que é que ele lava? O que é revisado? Não é o carro? Exatamente. E nunca lo aparca em la calle. Ele nunca deixa na rua, né? Estacionado na rua. Então, o lo sempre se referindo ao mesmo objeto, que é o carro. É importante, gente,
que vocês entendam que o lo, lá, los e las não podem omitir-se quando tem que retornar, né? Retomar. Como um objeto do verbo, algo já mencionado. Não adianta você achar assim que vai saber do objeto direto sem você já ter mencionado antes. É como se você estivesse chegando em uma conversa e alguém estivesse respondendo para outra pessoa, aí de repente dizer, tá ok, eu o perdoei, né? Aí você fica pensando, quem que ela perdoou? Por quê? Porque você está chegando no meio da conversa, você não sabe quem é que ela está dizendo que o perdoou. Do mesmo jeito, na língua espanhola, se você chega no meio de uma conversa e alguém está conversando com outra pessoa e a frase que você escuta quando você chega, se já lo perdoé, já lo perdoné. Então, quando eu chego na metade da frase, você não vai saber de que se refere. Então, logicamente, que esse pronome complementar vai ser quando já estiverem falando de um assunto, um assunto já abordado, aonde vai esse complemento substituir e enriquecer, se for uma redação, se for um texto, para não ser repetitivo tantas vezes o objeto da conversa, né? Seja uma pessoa, seja seres vivos que não sejam pessoas ou que sejam coisas, tá bom? Então é muito importante ter o conhecimento do que está falando para poder. E também eu quero fazer mais uma colocação. Os pronomes assim, regra geral, né? Eles sempre vai antes do verbo, inclusive no começo da oração. Então, isso é regra geral. Por exemplo, o diretor, vamos dizer em espanhol, então. El director nos felicitó por el nuevo proyecto, né? O diretor nos felicitou pelo novo projeto. Então, nos não está referindo a nós, né? Então, o diretor felicitou a quem? A nós. Em espanhol, a quem? Nosotros. Então, nos felicitou pelo projeto. Um outro exemplo. La encuentro muy simpática. La encuentro. Quem que você, assim, já encontrou? Então, vai fazer parte de uma conversa, né? Que alguém a encontrou, estava muito simpática. Então, tem que realmente partir de algo que já se os verbos vocês vão encontrar esse tipo de complemento, tá bom? Quando há vários verbos seguidos, os pronomes complementos eles podem juntar-se com qualquer deles, na posição que corresponda à regra geral, né? Que foi a primeira coisa que eu citei. E há as exceções apresentadas, né? Essas exceções que eu coloquei, né? Do imperativo afirmativo, gerúndio, infinitivo, tá bom? Então, vamos aqui para mais exemplo. Para yo, me. Para tu, te. Para ele, ella, usted, le. Para nosotros, nos. Para vosotros, os. Para ellos, ellas, ustedes, les. Parece que é tudo igual à primeira vista, entretanto, temos regras para escrever corretamente e, é claro, falar. Para usar o complemento direto, pergunte ao verbo o que ou quem, como no português. No português a gente faz assim para descobrir qual é o objeto, né? Se é direto ou se é indireto. A resposta será o objeto direto. Exemplo: Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen lo comprou para Juan. Carmen comprou um presente para Juan. Para usar o complemento indireto, pergunte ao verbo a que, a quem, com que, de quem ou de que. Exemplo: Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen le comprou um regalo. Então, nós observamos aí que as possibilidades para o objeto direto,
ou complemento direto ou complemento indireto. Atenção especial aqui, pessoal. Costuma ocorrer o choque entre lê e lá, lo, na mesma frase. Quando isso ocorrer, troque o lê, lês, por se, né? Fica mais usual. Exemplo, Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen se lo comprou. Então, assim, vai ficar muito mais usual dessa forma. Errou. Sí, se lo vendo. No deje, se lo vendo yo. Então, aí, eu acho que isso aqui é para enfim. Mas ele não quer que o cara compre o cachorro. Por quê? Porque gato tem medo de cachorro, pelo menos é o normal. Exemplo do uso de dois complementos, né? Então, aí você observou que foi usado os dois complementos na mesma frase, tá bom? Então, gente, no resumo complemento, pronome complemento direto quer dizer objeto direto e pronome complemento indireto quer dizer objeto indireto. Para facilitar, eu vou colocar as fotos de uma página aqui do livro que não é o livro que vocês utilizam, mas é um livro que eu acho assim excepcional na gramática. Infelizmente, esse livro ele não é distribuído para os alunos, ele é só gramática da língua espanhola com novas regras, né, também da língua espanhola. Mas eu vou tirar uma foto para que vocês tenham esse assunto aqui por escrito, não só no vídeo, mas também na foto. Eu espero que a foto fique legal, né, para que vocês possam visualizar bem. E aí também eu já vou colocar a atividade que eu vou passar para vocês, que é para você relacionar duas colunas, tendo em conta os pronomes complemento, né? Então, aí vocês vão fazer essa atividade e a primeira questão, ela vai ser voltada para os complementos direto e a segunda questão para o complemento indireto. Valendo salientar que qualquer dúvida vocês podem me procurar também para poder elucidar alguma dúvida que vocês tenham, beleza? Bom, galera, então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.